Olá, pessoal! Vamos começar mais uma aula de matemática. Nessa aula, nós vamos trabalhar com alguns desafios matemáticos. Eu não sei se vocês conhecem, se já ouviram falar sobre a OBMEP. Esses desafios nós vamos fazer para nos prepararmos para a prova da OBMEP. Esse ano nós vamos ter a 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. O ano passado não teve o OBMEP por causa da pandemia. Esse ano nós vamos então fazer a prova, nas escolas, e os alunos que quiserem podem participar. Então agora nós vamos para a primeira atividade. Eu vou passar para vocês alguns desafios para que vocês possam entender como é o tipo de problema que aparece, na OBMEP. São questões de raciocínio lógico. Não são questões assim com cálculos muito grandes, mas você tem que pensar bastante para você poder entender e resolver. A primeira atividade é uma atividade muito comum. Na internet você acha ela a todo momento. Então, você tem aqui as figuras e é para você descobrir quanto vale. Vamos para a primeira linha. Observe que 3 pares de tênis são igual a 30. Bom, se 3 é igual a 30, quer dizer que cada um vai valer 10. Então, cada par de tênis vale 10. Aqui também é um par de tênis, vale 10. E aqui embaixo, como é um tênis só, aí ele não vai valer 10, ele vai valer 5. Agora, o menino aqui, aqui vale 20. Se o par vale 10, para cada criança sobra para ele valer 5. Para você não confundir, 5 mais 5, 10, mais 10, 20. Agora, nós temos aqui, que o menino vale 5. Então, se aqui vale 5, faz 13 menos 5, sobra 8. Então, quer dizer que esses dois aqui, na verdade 4, porque são 2 pares, você tem que vale 8. Bom, se você tem 2 pares que vale 8, cada par vai valer 4, certo? Agora, eu coloquei o menino aqui da última linha, coloquei ele diferente aqui, separado para você, por quê? O maior problema que acontece de errar nesses probleminhas é não prestar atenção. Observe o seguinte, lembra que nós descobrimos que o menino vale 5, Só que acontece que o menino está com um sanduíche numa mão e um sanduíche na outra. Cada sanduíche vai valer 2, porque o par valia 4. Depois você tem que o menino vale 5. Só que ele está calçado com um par de tênis vermelho, então ele vale 10, o par de tênis. Então, no total, quanto que vai dar? 10 mais 5, 15, 17, 19. Nós vimos que o par de sanduíche vale 4, então um sanduíche sozinho vai valer 2. Agora, para terminar aqui, eu tenho que lembrar de uma matéria de matemática, que é a expressão numérica. Observa para você ver, na expressão numérica, primeiro eu resolvo multiplicação e divisão. E depois eu resolvo adição e subtração. Então, aqui eu tenho uma multiplicação. Eu vou resolver primeiro essa multiplicação para depois resolver a adição. Então, nós temos aqui a continha. Eu vou fazer 5 mais 19 vezes 2. 19 vezes 2 é 38, que eu vou fazer primeiro a multiplicação. Então, vai ficar 5 mais 38, que no final vai dar 43. Então, a resposta certa dessa atividade é 43. Isso aqui, se você pesquisar na internet, você vai achar um monte de probleminhas desse tipo. E eu gosto muito de fazer, só porque tem que prestar atenção e também tem que saber resolver a expressão numérica.
Agora nós vamos para a atividade 2. Nessa atividade 2, é uma atividade que eu tirei diretamente da prova da UBMEP. É uma atividade muito simples, mas é para a gente iniciar. Qual é o número que está escondido pelo borrão? Então, observa o seguinte, está escrito assim, ó, 17 menos 3 é igual a 20, menos 16, mais quanto? Bom, eu tenho que fazer o cálculo. 17 menos 3 são 14. 14 é igual a 20 menos 16, que é 4. 4 mais, eu coloquei a figurinha para substituir o borrão. 4 mais quanto que dá 14? Bom, 4 mais 10 é que dá 14. Então, a resposta aqui, ó, do borrão vai ser o quê? A letra A. Então, o borrão vai valer 10. Vamos passar para a próxima atividade? Agora, nós vamos para a atividade 3. Na atividade 3, tem um probleminha falando assim, também eu tirei da prova da UBMEP. Ana, Beatriz, Cláudia, Daniela e Érica foram visitar a vovó Margarida. Então, nós temos a Ana, Beatriz, Cláudia, Daniela e Érica. Então, elas foram visitar a avó. Agora, aqui diz o seguinte, Beatriz chegou antes de Ana. Então, aqui tem a Beatriz e ela chegou antes da Ana. Então, coloquei a Beatriz acima. Agora, tá falando que ela chegou depois da Daniela. Então, observa aqui, ó, Beatriz chegou antes da Ana, então coloquei a Ana mais embaixo, e chegou depois da Daniela, então coloquei a Daniela mais em cima. Depois ele fala assim, ó, já Cláudia, Daniela e Érica chegaram uma em seguida da outra, nessa ordem. Então, Cláudia, Daniela já estava lá, a Érica. Então, a ordem que elas chegaram foi Cláudia, Daniela, Érica, Beatriz e Ana. Agora, qual é a pergunta? Quem foi a primeira a chegar? No caso, foi a letra C, que é a Cláudia, certo? Então, aqui observa que você vai encaixando. Quando você for fazer esse tipo de questão, você vai escrevendo, certo? Se você precisar, você apaga, coloca entre, tá bom? Então, essa atividade aqui é uma atividade que aparece muito na UBMEP. Agora, nós vamos para a atividade 4. Essa atividade 4 também é uma atividade que aparece demais na UBMEP. No planeta Pemob, as semanas têm 5 dias. Aba, Eba, Iba, Oba e Uba, nessa ordem. Então, são os dias da semana deles, certo? Então, lá, a semana tem 5 dias, não é igual a gente. Agora, os anos são divididos em 6 meses com 27 dias cada um. Se o primeiro dia de um certo ano foi Eba, então o dia da semana Eba, qual será o último dia desse ano? Primeira coisa, eu preciso saber quantos dias tem o ano deles. Então, vou fazer essa conta aqui, ó. 6 vezes 27, correto? Por que eu vou fazer 6 vezes 27? Porque lá são 6 meses com 27 dias cada um. Então, faz a continha. 6 vezes 7, 42. Fica o 2, vai 4. 6 vezes 2, 12. Com mais 4, 16. Então, quer dizer que o ano deles tem 162 dias, correto? Agora, eu vou colocar aqui para vocês uma tabelinha para vocês entenderem. Ó, o primeiro dia do ano caiu no dia da semana que se chama Eba. Aí eu fui colocando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, aí voltou aqui no 5 aba, 6, 7, 8, 9, 10 aba de novo, 11, 12, 13, 14, 15 aba de novo. Então, você consegue ver aqui que a coluna do aba são múltiplos de 5?
Dá para perceber? Dá, não dá? Bom, então aqui dessa coluna vai ficar o quê? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, né? 50 e aí por diante. Então, o que que acontece? Se aqui são todos múltiplos de 5, o que que vai acontecer? O 160, que é um múltiplo de 5, vai ser aba. Mas como é que eu sei que 160 é múltiplo de 5? Porque ele termina em 0. Todo número terminado em 0 ou 5 é múltiplo de 5. Então, 160 vai ser aba. Depois, o 161 vai ser eba. E o último dia do ano, 162, vai ser iba. Correto? Então, a hora que ele pergunta assim, ó, primeiro dia de um certo ano foi eba. Qual que vai ser o último dia desse ano? Iba. Então, você vai lá e marca a letra C. Pessoal, esses aqui são alguns exemplos que eu passei para vocês das atividades da OBMEP, certo? Você pode encontrar mais nesse site que está aqui na tela, www.obmep.org.br. Você vai procurar em materiais e lá você tem todas as provas têm também as soluções e além das soluções, se você pesquisar, você vai encontrar vídeos explicativos com os professores, né, do site, explicando para você como que resolve algumas atividades. Então, se você tiver interesse em participar da OBMEP, dá um pulinho lá no site, procura direitinho e estuda. Tudo bem? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais na próxima aula.